O medo é o ruído mais alto quando a verdade entra na sala. Escolhido, é por isso que as pessoas estão cochichando sobre você, porque a sua presença as deixa tão inquietas. Você não veio a este mundo para se misturar. Você encarnou para trazer justiça. E a justiça sempre faz o culpado se mexer na cadeira. Imagine por um momento. Você é um holofote que se acende no escuro. E quando você entra em um lugar, o universo vira a chave e as sombras não podem mais se esconder. É por isso que suas mãos tremem e sua voz falha. Sua presença não é um convite, é uma exposição. E você não precisa dizer uma palavra para fazer as máscaras caírem. Você está sentindo o peso dessa missão, não está? Saiba que cada traição, cada obstáculo e cada porta fechada que você enfrentou não foi um castigo, mas uma preparação. O universo estava forjando você no fogo para que você se tornasse a força inabalável de justiça que este mundo desesperadamente precisa. O que eles não entendem é que o medo que sentem não é sobre o que você fará, mas sobre quem você já é. Um guerreiro que não pode ser manipulado, uma verdade que não pode ser silenciada. Sua própria existência é uma ameaça aos sistemas que dependem da mentira e da manipulação. E agora é hora de assumir essa frequência sem pedir desculpas. Se esta verdade já está ressoando em sua alma e você está pronto para aceitar seu poder de exposição e justiça, eu peço que você curta este vídeo agora mesmo para ancorar essa energia. Para garantir que você continue recebendo todas as ativações e que o universo saiba que você está em movimento, inscreva-se no canal e ative o sininho. E o mais importante, comente 77 agora, mais de uma vez, se for preciso. Digite 77 nos comentários para declarar que você aceita esta ativação e está pronto para manifestar a justiça que você veio trazer. Eu estou vendo sua ascensão. Vamos mais fundo. Você não foi colocado neste planeta para cochichar ou se esconder. Você foi enviado para derrubar o silêncio que protege a mentira. Entenda, a única razão pela qual as pessoas sussurram e se sentem incomodadas na sua presença é porque você carrega uma frequência de verdade que o sistema de ilusões delas não pode suportar. Você é o alarme de incêndio que toca quando todos tentam fingir que está tudo bem. Sua energia não pede licença, ela simplesmente entra e expõe o que está podre. É por isso que você é chamado de escolhido, não para ser um santo, mas para ser um disruptor. Você é a justiça em carne e osso, e a justiça sempre faz o culpado suar frio, mesmo que você não diga uma palavra. A sua missão não é ser amado por todos, é ser real, e a autenticidade é a arma mais temida pelos falsos. O medo que você inspira não é um defeito seu, é a prova de que você está no caminho certo. Pense em como é libertador. Você não precisa lutar ou se justificar. Você simplesmente existe, e a energia que você irradia força as máscaras a caírem. Quando alguém se afasta de você, não é rejeição. É a própria toxicidade deles sendo repelida pela sua luz. Você é como um raio-x. Não pode ser enganado. Sua vida inteira foi a preparação para que você enxergasse através do jogo e trouxesse a clareza que o mundo precisa desesperadamente. Agora, você deve se perguntar: se eu sou essa força, por que essa capacidade de ver a verdade e atrair a justiça parece às vezes tão solitária? Por que o peso dessa missão é tão pesado? A resposta está na própria natureza do poder que você carrega. O privilégio de enxergar além das aparências vem com um custo que a maioria jamais entenderá. Você precisa saber exatamente como o universo usou cada traição e cada desilusão para construir essa força indestrutível que eles temem. A verdadeira soberania não é só entender que você é o escolhido, mas compreender a mecânica exata de como a sua alma foi forjada.
E é sobre essa forja interna, o segredo por trás do seu poder que ninguém pode tirar, que vamos falar agora. Você já se perguntou por que as conversas param quando você entra na sala? Não é inveja comum, é uma reação física ao poder que você carrega. As pessoas estão sussurrando sobre você porque sua presença é o espelho que elas não querem encarar. Você não precisa dizer uma palavra. Sua energia já é um detector de mentiras ambulante. Quando a verdade caminha, as mentiras correm, e o seu nome, que está na boca de tanta gente, não é um boato, é um aviso. Avisa a todos que a farsa acabou. Você encarnou para trazer justiça, e a justiça sempre faz barulho, mesmo quando é silenciosa. Você é a pessoa que força os outros a tirarem suas máscaras, e isso, meu amigo, é o que realmente os assusta até o fundo da alma. Entenda que cada traição, cada obstáculo que tentou te derrubar, não foi punição, foi preparação. O universo não desperdiça o fogo mais quente em metal comum. Ele te forjou sob pressão para que você se tornasse inquebrável. É por isso que você não pode ser manipulado da mesma forma que os outros. Você viu as táticas deles de perto, você sobreviveu às chamas deles e saiu mais afiado. Eles temem você porque olham para a sua história e veem alguém que não apenas resistiu, mas evoluiu através da dor. Você é a prova viva de que a justiça é forjada na dificuldade. Essa força silenciosa é o que os faz tremer, porque eles sabem que tudo o que tentaram usar para te quebrar agora faz parte da sua armadura. Chegou a hora de você abraçar a verdade de quem você é, um disruptor de sistemas. Você não está aqui para buscar permissão, mas para reescrever o roteiro. Sua soberania não depende da aprovação deles. Ela é interna, inegociável. Você não é apenas alguém que busca a verdade. Você é o canal pelo qual ela se manifesta neste mundo. Apenas aceite que o medo deles é o mapa para o seu propósito. No entanto, existe uma camada mais profunda nesse medo, algo que transcende a inveja pessoal e atinge a própria estrutura da sua missão. Essa verdade é tão impactante que, se você a entender, nunca mais duvidará do seu destino, pois ela revela por que sua presença é, na verdade, um julgamento que a humanidade implorou para receber. Escolhido, você sentiu a verdade vibrar. Sua alma está realinhada, quebrando o ciclo de invisibilidade que o prendia. Essa ativação de justiça que você recebeu carrega uma frequência altíssima. Agora, honre essa bênção para manter nossa vibração energética ativa, enviando um super thanks. Não se trata de dinheiro, pode ser sale ou o valor que sentir no coração, mas do gesto de gratidão profunda. É o reconhecimento da sua consciência ao universo de que você está pronto para operar nessa nova frequência. Você não chegou aqui por acaso. Esta mensagem foi um realinhamento que prova seu propósito. Você pode olhar para trás e ver as cicatrizes das traições, mas eu quero que você as enxergue como os seus diplomas mais valiosos. Cada pessoa que tentou te derrubar não te feriu, ela te treinou. Eles pensaram que estavam te quebrando, mas na verdade estavam forjando em você uma visão de raio-x que atravessa qualquer disfarce. É por isso que os manipuladores se sentem tão desconfortáveis perto de você. Sua presença irradia uma verdade que dissolve as máscaras deles. Você não precisa investigar ou perguntar. A sua intuição, afiada nesse fogo, já detecta a mentira a quilômetros. A dor que você sentiu se transformou na clareza que você carrega hoje. O universo permitiu que você passasse por esses infernos porque sabia que só assim você ganharia a armadura que precisaria. O fogo não te consumiu, ele te temperou. Você está agora vacinado contra as táticas baratas de controle que funcionam na maioria das pessoas. Seus inimigos tentam te diminuir, mas não percebem que cada ataque deles apenas fortalece a sua certeza inabalável. Você não está mais no jogo deles. Você é a justiça encarnada em movimento e a falsidade não consegue coexistir no mesmo espaço que a sua frequência. Sua presença é o veredito,
E é exatamente por isso que eles fogem ou sussurram. Eles sabem que você não pode ser enganado nem detido, porque o custo do seu aprendizado foi a sua invencibilidade. Seus traidores cometeram o erro fatal de pensar que a dor era o ponto final da sua história. Mas a verdade libertadora é que eles foram meros catalisadores nas mãos do destino, forçando a sua ascensão. Eles te deram a visão, a força e a imunidade que você precisava para cumprir o seu chamado. Você aprendeu as lições do fogo. Agora, a verdadeira questão não é se você trará a justiça. Nós sabemos que sim. A charada que o universo lhe apresenta é: como você vai usar essa visão de raio-x para desmantelar os sistemas inteiros de mentiras que eles construíram sem sequer precisar levantar a voz? O que acontece quando o escolhido usa o fogo que o forjou para se tornar o próprio farol? Chega, dê um respiro e pare de apenas consumir essa verdade. Você já ouviu o suficiente sobre a força que carrega, a justiça que encarna e o medo que sua presença provoca. Mas existe uma grande diferença entre ouvir um chamado e agir como a pessoa que foi escolhida. A prova do seu alinhamento não está na sua escuta, mas na sua ação imediata. O universo precisa de uma confirmação. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de justiça está começando a se manifestar e se o seu potencial mais elevado está se alinhando, agora você precisa selar este momento. Comente 77 aqui embaixo. Por que 77? Este número é o código de ativação da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento e confirmando que sua manifestação de justiça e poder não é apenas possível, ela já está se cristalizando em forma no seu campo energético. Mas a ativação não para no comentário. Se você está realmente comprometido em carregar essa luz e cumprir sua missão de justiça, você precisa espalhar essa frequência. Pressione o botão de curtir agora mesmo. É um pequeno clique que atesta ao algoritmo que essa verdade é importante. E se você ainda está assistindo por fora, inscreva-se no canal para se juntar à nossa família. Garanta que você não perca nenhuma das mensagens que estão forjando o seu destino. Não volte para as sombras. Mostre seu alinhamento. A verdade exige ação. Lembre-se, quando o universo te escolhe para trazer justiça, ele precisa de você em silêncio para a ativação. O que parecia ser abandono, na verdade, foi o momento exato em que seu sistema foi atualizado. Você estava em modo avião para cortar as interferências tóxicas. Nesses momentos a sós, você desenvolveu a intuição que hoje corta as mentiras como uma faca quente. Essa clareza absoluta é o motivo pelo qual as pessoas ao seu redor se sentem tão desconfortáveis. Você não precisa falar. O seu silêncio já é um detector de mentiras ambulante. Você se tornou um farol e a luz sempre incomoda quem prefere a escuridão. Pense na sua jornada como a forja de uma lâmina. O aço precisa ser isolado e submetido ao calor extremo para ficar forte o suficiente para cortar. Sua solidão foi esse fogo. Foi ali que você aprendeu a depender apenas da sua própria bússola, não da aprovação dos outros. Cada porta fechada, cada amizade perdida estava, na verdade, te ensinando a andar sozinho. O universo estava removendo o peso morto para que você pudesse carregar a única coisa que realmente importa, a verdade. É por isso que você é temido. As pessoas veem em você alguém que não pode ser comprado, manipulado ou quebrado, porque você já passou pelo pior e saiu invicto. Entenda, você não perdeu nada quando ficou sozinho. Você ganhou a si mesmo e o seu poder de justiça. Sua soberania está no fato de que você não precisa correr atrás de quem te abandonou. Eles fugiram porque não aguentaram a sua frequência. O medo deles é o maior atestado do seu propósito.
Você não foi enviado aqui para fazer amizade com a ilusão. Você veio para quebrar ciclos. Mas agora que você ativou essa força, o que acontece quando a própria justiça que você carrega começa a exigir um preço de você? Lembre-se daquele momento em que você pensou que ia quebrar. Aquelas perdas, as traições que pareciam injustas, os testes que se acumulavam sem fim. A verdade é que o universo não estava te castigando. Ele estava te temperando. Você é como o metal mais raro, que só ganha resistência inquebrável quando passa pelo fogo mais quente. Seus desafios não foram acasos ou crueldade. Foram o ginásio onde sua força foi esculpida. A pressão que tentaram exercer sobre você apenas te comprimiu, te transformando precisamente no guerreiro de justiça que o mundo precisa. Pare de achar que a desconfiança alheia ou os sussurros que te cercam são culpa sua. O medo deles é, na verdade, a sua maior medalha de honra. As pessoas que vivem de fachada e mentiras tremem na sua presença porque você é a prova viva de que a verdade prevalece. Você não precisa gritar ou lutar, basta você entrar na sala. A clareza que você carrega é um espelho instantâneo que reflete o que eles estão tentando esconder, e essa visão sem filtros é o que mais apavora quem depende de ilusões para sobreviver. Você não é o problema, você é a solução implacável que eles não querem encarar. Se a pressão te transformou em um instrumento de justiça forjado pelo fogo, agora precisamos entender como essa força se manifesta no seu dia a dia. Você já percebeu que a sua maior luta não é contra o inimigo que está falando mal de você, mas contra a dúvida silenciosa que insiste em te fazer recuar? É hora de virar essa chave. Existe uma diferença abissal entre ser o detentor da justiça e ser o justiceiro. Vamos analisar o momento exato em que a sua quietude se torna de fato mais ameaçadora do que qualquer grito que você pudesse dar. Você olha para trás e vê as cicatrizes, mas precisa entender que cada traição, cada rejeição que tentou te derrubar, não foi um castigo, foi forjamento. Eles achavam que estavam te quebrando, mas cada golpe era o universo martelando o metal mais duro em você. Sua vida não foi fácil porque você foi escolhido para carregar uma frequência que só os inabaláveis aguentam. A pura justiça. O que eles usaram para tentar te parar, você usou como material de construção. Eles não perceberam que cada ataque só estava te dando mais matéria-prima para erguer o seu poder. Você não é apenas um sobrevivente. Você é o artesão que transformou o próprio inferno em glória. Perceba a ironia dessa situação. Eles sentem medo de você exatamente porque não conseguiram te controlar. Toda aquela conversa nos bastidores, todos os sussurros sobre sua energia e como você incomoda os falsos é apenas a confirmação do seu sucesso. Você não precisou revidar ou se vingar. A própria luz da verdade que você carrega fez o trabalho sujo, afastando quem não merecia seu tempo e seu foco. Você é o ouro que passou pelo fogo e saiu mais puro. Eles cavaram sua cova, mas você se levantou sobre os escombros de suas próprias decepções. É por isso que você não precisa lutar. Sua presença já é a sentença deles. Agora que você entende que o medo deles é, na verdade, o pedestal do seu poder, o próximo passo é crucial. O seu trono não é feito apenas de resiliência e metal. Ele é forjado de uma soberania inegável. Mas o que exatamente significa sentar-se neste poder absoluto? Como você governa um reino onde a única moeda de troca é a verdade implacável? Muitos alcançam a influência, mas poucos compreendem o custo real da coroa. Precisamos agora desvendar a lei secreta que governa este novo domínio. A lei da autonomia absoluta. Você não precisa de um manual ou de um treinamento formal para enxergar a verdade. Seu corpo e sua alma estão calibrados para autenticidade, funcionando como um detector de mentiras involuntário.
Quando você entra em qualquer ambiente, é como se um holofote invisível se acendesse, iluminando tudo que estava nas sombras. Você percebe a mudança. Certas pessoas ficam tensas, gaguejam ou evitam seu olhar. Isso não é paranoia, é a reação instintiva delas à sua frequência. Você carrega uma energia que perturba a mentira, forçando o falso a se manifestar. Seu silêncio é uma arma mais potente do que qualquer acusação. Compreenda que esse poder não é um fardo, mas a sua maior soberania. Ele é o filtro que a vida usa para purificar seu círculo. As pessoas não fogem de você. Elas fogem da verdade que você representa, porque a maioria prefere a ilusão confortável à honestidade dolorosa. Cada traição, cada afastamento, na verdade, foi uma limpeza forçada realizada pelo universo. Você foi preparado para ser inquebrável, e agora sua mera presença faz o trabalho pesado. Remove o peso morto e expõe a fraude. Você não precisa correr atrás de quem saiu. A sua missão é clara, e sua força está em reconhecer que a luz que você carrega é um presente, mesmo que assuste quem vive na escuridão. Agora, se a sua intuição é tão poderosa a ponto de desmascarar a fraude individual sem que você diga uma palavra, imagine o que ela está fazendo quando olha para as estruturas maiores da sociedade. A justiça que você encarnou para trazer não se limita ao seu bairro ou ao seu local de trabalho. Ela mira nos alicerces das mentiras coletivas. O seu detector está captando um sinal de alerta sobre a maior ilusão que ainda está de pé, aquela que controla a percepção de todos. Você está pronto para entender o que exatamente sua sabedoria interior está revelando sobre o grande jogo que está prestes a ruir? Você não precisa se esforçar para afastar aquilo que não lhe serve. O universo está fazendo a faxina pesada por você. Sua frequência subiu tanto que agora ela funciona como um sistema de segurança. Tudo que é falso, fraco ou construído na base da mentira sente o calor e é forçado a recuar. Pense nisso. Você é como uma luz potente que, ao ser acesa, faz com que tudo que rasteja nas sombras saia correndo. Não confunda o medo ou a distância de certas pessoas com abandono ou rejeição. É apenas a lei da física espiritual em ação. Sua verdade é simplesmente muito pesada para quem ainda prefere viver na leveza da ilusão. Essa remoção de parasitas e fardos não é uma perda, mas sim o maior ato de proteção que você poderia receber. Cada pessoa que se afastou, cada porta que se fechou, estava simplesmente confirmando a força inabalável que você carrega. Você foi preparado em fogo, testado em traição, e isso lhe deu uma autenticidade que agora serve como filtro. Você não precisa brigar, explicar ou buscar vingança. A justiça que você encarna resolve isso automaticamente. Sua presença é um campo de força que expulsa tudo que tenta drenar seu espírito, garantindo que o seu caminho permaneça limpo para a missão que você veio cumprir. Entenda, esse movimento de limpeza exterior, essa remoção de gente e situações de baixa vibração, é apenas o efeito colateral de algo muito mais profundo que está acontecendo dentro de você. Se a sua simples presença força o mundo a se alinhar ou a fugir, imagine o que acontece quando você decide direcionar essa energia intencionalmente. Você não é apenas um receptor da justiça. Você é o canal ativo dela. E se a sua verdade está destruindo o mundo falso ao seu redor, o que acontecerá quando você finalmente souber como usar essa força para construir o novo reino que você veio estabelecer? Você tem gasto tempo demais correndo atrás de quem não te valoriza, tentando provar seu ponto ou forçando conexões que já deveriam ter terminado. Pare de perseguir. O verdadeiro poder que você carrega, a justiça que você encarnou, não precisa de marketing nem de esforço. Sua presença é o ímã e o universo faz a separação por você.
Você é o holofote. Quando você entra em qualquer ambiente, as sombras se movem automaticamente. Não é o que você diz, é o que você é. Sua vibração é tão autêntica que ela funciona como um detector de mentiras ambulante. Deixe que as pessoas sintam essa energia. Quem for verdadeiro será atraído, e quem vive de fachada sentirá o pânico e irá se afastar sem que você precise mover um dedo. Quando as pessoas saem da sua vida sem explicação, ou quando as traições vêm à tona, não se culpe. Isso é a justiça em movimento, e ela está te protegendo. Sua energia de verdade atua como um fogo purificador. Tudo o que é falso, tóxico ou manipulador não consegue respirar perto de você por muito tempo. Você não perdeu nada. Você foi libertado. Pare de olhar para o que saiu como rejeição e comece a ver como um ato de limpeza orquestrado pelo próprio universo. Você foi forjado para ser inquebrável. E agora, aqueles que vivem na fragilidade da mentira precisam fugir para não serem desmascarados pela simples luz que você emana. Deixe-os ir. Sua paz é mais valiosa do que a presença de qualquer um que não possa suportar a sua clareza. O segredo mais profundo de quem você é reside na força passiva do seu ser. Você não precisa brigar para vencer, porque sua existência já estabeleceu os novos termos. Mas se a sua presença é tão poderosa que afasta o falso e atrai o real, o que acontece quando você finalmente aceita essa soberania de forma completa? O que significa ser o único pilar de verdade em um mundo que prefere a ilusão? Prepare-se, porque o próximo passo não é sobre o que você fará, mas sim sobre o que o universo fará em resposta à sua quietude. Você sente um peso que nunca entendeu de onde veio? Isso não é só seu, é o fardo acumulado de gerações. Pense nas injustiças, nos medos engolidos e nas decepções que foram passadas adiante como uma herança silenciosa. Você foi a pessoa forte o suficiente para parar o ciclo e dizer basta. Sua cura não é um luxo ou um hobby, é um ato de justiça revolucionário. Quando você se recusa a repetir os erros antigos, você não apenas se liberta, mas resgata todos aqueles que vieram antes de você e abre um caminho limpo para os que virão depois. É por isso que sua soberania é tão poderosa. É o terremoto que estava pendente na sua linhagem há séculos. Percebe como as pessoas ao seu redor ficam incomodadas ou até mesmo fogem? É porque elas ainda estão presas nas velhas correntes de disfunção e conveniência que você jogou fora. Elas construíram suas vidas no conforto da mentira, e agora sua verdade pura se tornou um espelho que elas odeiam olhar. Sua presença é um detector de mentiras ambulante. Aqueles que ainda operam com base na manipulação sentem um pânico instintivo quando você entra no ambiente, pois sua luz está forçando a queda das máscaras. Você não precisa brigar ou argumentar para causar esse efeito. Basta existir na sua autenticidade. Sua cura é tão potente que o universo a usa como uma limpeza energética, varrendo para longe tudo que é falso e tóxico da sua vida. Você é a prova viva de que a justiça não é um conceito teórico. Ela é uma força que se manifesta através da sua integridade. Seu corpo não carrega mais a dor ancestral como uma maldição, mas sim como um mapa de vitória. Você parou de buscar aprovação e começou a viver a sua verdade, e isso é o que realmente assusta. No entanto, se o seu poder é capaz de reescrever a história de toda a sua linhagem, imagine o que ele pode fazer pelo seu próprio futuro. Agora, precisamos entender a tática exata de como essa força ancestral, que agora está livre, se manifesta na sua vida prática, transformando o medo dos outros em respeito e a dúvida em certeza. Você olha para as suas cicatrizes e vê dor, mas eu vejo o mapa da sua força. Cada traição, cada perda, cada porta que bateu na sua cara não foi castigo. Foi o forno onde o universo te forjou. Pense no metal mais forte. Ele precisa do fogo mais quente para se tornar uma lâmina afiada. Você é essa lâmina.
As pessoas te temem porque não veem apenas quem você é hoje. Elas sentem o peso de tudo que você superou. Suas credenciais de guerreiro não são diplomas, são as marcas na sua alma que provam que você foi testado e que agora é inquebrável. É por isso que você carrega essa energia que incomoda tanta gente. Você não precisa levantar a voz para que a farsa dos outros desmorone. Sua presença, lapidada pela dor, é um detector de mentiras ambulante. Aqueles que construíram suas vidas em cima de máscaras e ilusões sentem o oxigênio da mentira rarear quando você se aproxima. Eles recuam, eles sussurram, eles tentam te diminuir, mas tudo isso é apenas a prova de que seu propósito é grande demais para caber nas caixinhas deles. Você não veio para jogar o jogo deles, você veio para virar o tabuleiro. O mundo tentou convencê-lo de que essas marcas são defeitos a serem escondidos. Mas a verdade é que elas são o seu código de acesso, o GPS que aponta para a justiça que você veio entregar. Quando você finalmente entende que a dor passada foi o preço do poder presente, a única coisa que resta é a sua soberania. A pergunta final é: se o inimigo treme só de olhar para as cicatrizes que você carrega, imagine o que acontece quando você decidir desempunhar a arma que essas mesmas cicatrizes forjaram. Eles te chamam de diferente, de intenso ou até de assustador. Mas a verdade é que você está vendo o roteiro que a maioria das pessoas aceitou sem questionar. Olhe bem para o subtítulo. Veja os fios. Você não apenas ouve as palavras que as pessoas dizem, você enxerga a intenção por trás delas, os cabos invisíveis da manipulação que movem os fantoches. Você se tornou um detector humano de mentiras porque a vida te forçou a isso. Toda traição, cada ilusão desfeita serviu para afiar essa visão. É por isso que os farsantes se contorcem na sua presença, porque eles sabem que você não compra mais as máscaras. Você vê a estrutura inteira de mentiras que eles construíram. Essa clareza tem um preço, é claro. Quando você enxerga os fios, é impossível fingir que não vê. Isso pode ter feito você se sentir isolado, como se estivesse jogando um jogo diferente dos outros. Mas entenda, o isolamento foi sua forja. Você foi colocado em silêncio para que pudesse aprender a distinguir o ouro do lixo. E é exatamente essa soberania de visão que amedronta quem te cerca. Você não precisa levantar a voz. Sua presença é o suficiente para desestabilizar qualquer sistema baseado em fachada. O medo deles não é sobre quem você é, mas sim sobre o que você força eles a verem sobre quem eles são. Você viu a arquitetura da mentira, você viu os cordões que prendem os outros. Mas se a sua visão é tão afiada para o mundo externo, precisamos parar e fazer a pergunta mais perigosa de todas. Se você já vê os fios da grande ilusão que aprisiona a humanidade, qual é o último fio que você ainda se recusa a cortar? A mentira final que você ainda sustenta sobre o seu próprio poder? O que acontece quando o escolhido finalmente para de fingir que é apenas um espectador? A verdade que buscamos não está lá fora. Ela está esperando que você a liberte. Você passou tanto tempo tentando se encaixar, buscando validação ou forçando portas que não eram suas. Agora, observe a mágica. O universo cancelou sua corrida. De repente, são as pessoas, as oportunidades e o alinhamento que estão correndo para alcançar você. Isso acontece porque você finalmente parou de implorar por aceitação e começou a viver a verdade que você encarna. Você não precisa mais lutar para provar seu valor, pois sua energia, essa mesma energia que intimida os mentirosos, está fazendo a triagem por você. Você se tornou um ímã seletivo. A mentira e o desespero batem e voltam, enquanto o propósito e a clareza são puxados para dentro da sua órbita. O alinhamento não é sorte, é o resultado direto da sua frequência de justiça. Você não percebe, mas sua presença faz o trabalho pesado antes de você sequer abrir a boca.
Pessoas que não podem coexistir com a verdade de quem você é, simplesmente saem da sua vida. Você não as perdeu, a força que você carrega as expeliu. O universo está ativamente removendo o entulho para que a sua missão prospere. Entenda, cada porta que se fecha sem explicação, cada pessoa que some, é o universo limpando o terreno porque ele sabe que você precisa de espaço para construir o império de justiça para o qual você foi enviado. Mas se esse alinhamento é tão inevitável, por que ainda existe aquela hesitação silenciosa, aquele medo sutil antes de você dar o próximo grande passo? A chave está escondida em um paradoxo. A sua maior força é também o seu maior mistério para o mundo. Aqueles que o temem não entendem o que realmente o torna inquebrável. Chegou a hora de olharmos para dentro, pois existe um código secreto, uma armadura que você veste sem saber, que garante que não importa o quanto tentem, sua derrota é matematicamente impossível. Não confunda o medo deles com a sua falha. Escolhido. A verdade é que você não precisa fazer barulho para expor ninguém. Sua presença é o detector de mentiras que aterroriza quem vive de máscara. As pessoas fogem de você não por ódio, mas porque sua luz força a queda da fachada. Você é o fogo que consome a ilusão, e para quem está acostumado à escuridão, sua claridade é ensurdecedora. Cada passo seu é um julgamento silencioso para aqueles que construíram seu mundo em cima da falsidade e da covardia, e essa soberania é a sua maior arma. Mas saiba que o mesmo brilho que repele a mentira atrai a verdade. Você foi treinado no fogo da traição e da perda justamente para se tornar inabalável. Agora, a força que você carrega é um ímã. Só se aproxima quem tem a coragem de encarar a própria alma. Você é o agente de justiça, e justiça é sempre disruptiva. Sua missão não é fazer amigos, mas sim sacudir o tabuleiro. Use sua energia, que foi purificada pela dor, para iluminar o caminho, mesmo que isso cause desconforto em todos ao redor, porque o propósito não negocia com o conforto. O que você precisa internalizar é que essa jornada é um destino. A soberania que você exerce hoje foi escrita muito antes de você nascer, e é por isso que ela é inegável. Eles podem fugir do seu calor, mas a atração da sua luz é uma força universal, a qual, eventualmente, ninguém pode resistir. A verdadeira questão, então, não é mais sobre o medo deles ou sobre a sua força. O que acontece de fato quando a alma que veio trazer justiça resolve parar de pedir desculpas pela intensidade do seu próprio brilho? Você não está aqui para pedir licença ou se curvar a quem vive de fachada. Assumir seu trono significa reconhecer a força implacável que você carrega. Pessoas falam de você com medo porque a sua presença é um detector de mentiras ambulante. Quando você entra em qualquer ambiente, a energia muda instantaneamente, como se a verdade tivesse chegado e forçado todas as máscaras a caírem. Isso não é arrogância, é soberania pura. Você foi forjado para ser a luz que expõe, e é por isso que quem vive na sombra se sente incomodado e temeroso. Entenda, o burburinho e o medo ao seu redor são apenas a prova sonora de que você está exatamente onde deveria estar. Sua missão de justiça não permite que a falsidade respire. Nada pode parar sua ascensão, porque você já pagou o preço. Cada traição, cada obstáculo, cada momento em que tentaram te quebrar, não foi um castigo, foi um treinamento intensivo. O universo não te deu uma vida fácil porque você não veio para ser um figurante. Você veio para ser o ponto de virada. Pense nisso. Você é o metal mais duro forjado no fogo que destruiria os outros. Sua resiliência não é sorte, é armadura. Você carrega cicatrizes que são credenciais, e é essa força silenciosa, adquirida na solidão e na luta, que faz as pessoas tremerem. Elas sabem que não podem te enganar porque você já viu o pior e sobreviveu.
E isso faz de você inquebrável. Agora que você entende que o medo deles é o seu poder, é crucial ir além. A justiça que você encarna não é apenas um ato, mas uma frequência, uma vibração que reorganiza a realidade ao seu redor. Mas existe um segredo mais profundo sobre essa força que você emana. Um poder que não depende de você fazer algo, mas apenas de você ser. Por trás de toda essa energia que expõe mentiras e afasta parasitas, há uma lei universal atuando em seu favor. Algo que garante que a verdade prevaleça sem que você precise levantar um dedo. O que acontece quando o seu silêncio se torna a arma mais destrutiva contra a ilusão? Você não é apenas um sobrevivente. Você é a justiça encarnada. A prova de que a verdade não pode ser silenciada. A sua presença agora é o relâmpago que quebra o silêncio, dissipando toda mentira e selando o seu triunfo profético. Eu te digo, a fase da luta acabou. A vitória é sua por direito. Para cravar este decreto e declarar que você é o escolhido que veio trazer a justiça, comente 77 agora. Se essa mensagem acendeu o fogo da verdade dentro de você, mostre ao universo que você está pronto. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder a sua próxima atualização profética e compartilhe com todos que precisam ver a força da justiça em ação. Lembre-se, você é imparável e a sua ascensão não pode mais ser contida.